Eduardo Dumbledore, meu querido e minha querida Kohai! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre aquele anime maravilhoso de várias waifus, aquele anime maravilhoso que você ama ou odeia o protagonista, aquele anime onde o melhor personagem é o banco de praça que não apareceu no episódio de fanservice porque senão iria roubar a beleza das waifus. Vamos falar hoje de Oresuki e seus episódios mais recentes, por conta de que, sem dúvidas, eu acho que foi muito bom esse episódio pelo fanservice, mas eu diria que a melhor parte ficou pro final, foi a parte lá daquela garota, digamos que sendo uma cavalheira para o Joro, foi praticamente perfeito. Então eu vou falar o que eu achei, como foi o que eu gostei desse episódio do fanservice, o episódio dos biquínis que a gente já tá acostumado que tem normalmente nos animes da temporada, e também eu vou falar também sobre o arco anterior, que foi o arco focado na Asunaro, que foi um arco muito bacana, e acontece que eu ainda não havia comentado com vocês um pouco sobre o arco profundo, então eu quero falar o que eu achei bem rapidamente sobre a personagem em questão e o que eu achei das partes mais relevantes. Mas para todo caso, vamos focar falando do episódio mais recente, porque, sério, teve até chip de Joro e San-chan, mas se eu senti falta de verdade é do banco de praça, mais fé que ele volta semana que vem para colocar o Joro no lugar dele. Mas então vamos falar sobre o episódio mais recente de Oresuki, mais conhecido por mim como o fanservice cheio de surpresas. Acredito que devemos começar falando sobre a cena final, que foi a cena pós-créditos, que foi uma cena rápida e vai ser abordada no próximo episódio, que provavelmente vai ser o próximo arco ou o próximo mini arco, tendo em vista que ainda vai ter no mínimo mais 2 personagens novas, acredito eu, ou serão desenvolvidas algumas personagens que já apareceram nesse episódio do fanservice. Para todo caso, vamos falar então da Yuki-san, por conta que, sério, eu achei muito legal o perfil dela, é bem diferente das outras waifus que querem impor a vontade delas no Joro. Como ele disse, será que não existe alguém que pode, digamos, ser boazinha comigo e não impor nada, nenhuma ordem, nenhuma obrigação para mim? E acontece que talvez ele tenha achado, mas como a gente sabe que a obra nunca ajuda o protagonista, provavelmente essa garota tem algo em mente envolvendo o Joro. Mas o que a gente viu pelo perfil dela é que ela realmente, digamos que é uma subordinada, digamos que é uma serva, uma cavalheira bem obediente ao Joro. Afinal, ela já chega na sala, ela não dá a mínima, digamos que pra apresentação que ela tem que fazer diante de todos, digamos que ela corta o sensei dela, digamos que é algo que vocês não devem fazer, né? Porque, sério, ainda mais escola japonesa, a gente sabe todo o respeito que tem, então foi muito legal isso, porque, tipo, já foi uma quebra ali, tipo, caraca, essa garota não tem limites. Ela chega na mesa, ela só fala "O Hisashiburi desu, Amatsuyu-kun", e daí acontece que o Joro, como um ótimo protagonista, não lembra quem ela é, e acontece que ela só segura na mão dele e dá um beijo e fala: "Que maldade, eu sou aquela que prometeu não impor nenhuma vontade e servir você fielmente". Então foi, sem dúvidas, perfeito. Ela beijou a mão do protagonista, ele ficou todo arrepiadinho, e o episódio acabou da melhor forma possível, criando a hype para a próxima semana. Então eu estou muito ansioso, porque eu quero saber muito como vai ser, digamos que, esse foco, essa nova personagem, essa nova integrante do harém, essa nova waifu. Mas Yuki-san já tem meu respeito porque eu gostei, é bem diferente das outras, e eu quero ver a atitude das outras waifus, porque a Asunaro acho que não gostou nada, imagine então a Cosmos. A Pandy, ela sabe, digamos que, conduzir a questão, por isso que eu não comparei, porque ela nem fica preocupada, porque ela confia em si. Mas tendo falado da cena mais relevante e importante do episódio, vamos falar agora do episódio em questão, o que eu achei do fanservice, o que eu achei do chip aí do protagonista com o melhor amigo. Então vamos logo para a parte de Joro, San-chan e a parte dos biquínis, a parte do fanservice, a parte de Cosmos e Pandy. Começando, vamos falar sobre uma das melhores partes e mais divertidas do episódio, que foi a parte que San-chan mostra o que é uma amizade verdadeira, ele mostra o que é o poder da reconciliação, ele mostra que é o príncipe encantado do protagonista, que faz com que fujoshis vão à loucura e fiquem desenhando a noite inteira, por conta de que em um anime onde a temática é para ser, digamos que, romance entre o protagonista e a waifu, junto de várias waifus, o que torna um harém, a gente nunca imaginaria que iriam colocar até o melhor amigo para fazer parte disso. Então foi inacreditável, engraçado, foi perfeito esse episódio pelo San-chan. Por conta do que? Eu não confio nele, quero deixar bem claro isso, eu não consigo confiar nele. Eu não acho que ele tá sendo, digamos que, honesto, sincero nas suas expressões. Eu ainda acho que o San-chan é uma pessoa que a gente deve ficar sempre atento. Mas isso sou eu sempre querendo olhar bem a fundo da situação, porque também, vocês sabem como eu não sou tão assim ficar confiável nas pessoas, ainda mais por tudo que aconteceu. O Joro também não é a melhor
melhor das pessoas, mas digamos que o Sanchan é pior do que ele, então eu não consigo confiar, por mais que ele tenha sido sincero nessa situação toda. Pra todo caso, o que eu posso dizer é que ele foi o príncipe encantado e ele continua sendo amigo do protagonista, pelo menos pelo que é mostrado no episódio. Afinal, vemos que a disputa valendo de ouro começa, vários waifus querem disputar o protagonista. Nossa querida Cosmos quer passar um tempo com ele, a Pandy então mais ainda, e a Himawari quer mostrar o laço de amigos e quer se divertir com o Joro. Então acontece que não existe 3 Joros, não existe o Kagebushin, digamos que para Oresuki. E acontece que vemos que o Joro já se ferra porque ele vai ter que passar um tempo com todas e escolher no final quem mais divertiu. E acontece que a garota que mais divertiu ele vai ter o direito a dar qualquer ordem e ele terá que obedecer. Então vemos que, sem dúvidas, foi bom porque toda a oportunidade que o protagonista ficava com uma wife, ele sempre se ferrava, como é típico da obra. Quando ele foi passar um tempo com a Himawari no tobogã, ele saiu de lá sem os shorts, basicamente. E acontece que nem a cueca dele estava junto. E foi muito engraçado porque é normalmente uma cena, digamos, que eles colocam para protagonista feminina, para heroína. E dessa vez não, eles não quiseram colocar isso, quiseram colocar no protagonista, o que eu acho que fica melhor para a temática de Oresuki. E acontece que nesse momento o Sanchan aparece salvando ele. E daí vemos a segunda cena, que acontece do protagonista indo com a Cosmos. E vemos o resultado do que parecia ser um encontro normal, um encontro desastroso. Afinal, ele acabou indo no golfinho rosa sozinho. E acontece que ele ia passar maior vergonha sozinho, digamos que todos iriam rir dele. E acontece que nesse momento, Sanchan já pula, digamos que da ponte e fala: "Avante, meu melhor amigo Xiuyun". E foi muito engraçado isso, porque foi 2 garotos no pôr do sol num golfinho rosa. Tem coisa melhor para Oresuki do que isso? Acredito que não, né? E daí, pra concluir, vemos o Sanchan sendo mais uma vez o príncipe encantado e herói do Joro. Afinal, quando Joro seria acabado, quebrado e despedaçado pelas palavras de Pandy, ele já chega falando que é para ela pegar leve com ele, por conta de que ela iria falar o conteúdo das revistas, e assim Joro teria a vida dele quebrada ao meio. Então, digamos que nesse momento, Sanchan só coloca o braço dele no ombro do Joro e fala: "Daijobu, watashi ga kita". Então, acho que foi a cena perfeita. E daí o Joro só fala Sanchuan. Então foi muito bom. Eu ri demais. Eu acho que esse episódio foi o mais engraçado da obra, porque mostrou realmente que a pessoa que o Joro mais se divertiu foi o Sanchan. Afinal, ele sempre esteve com o protagonista ao lado, ele ajudou em tudo, ele ainda teve um momento de lazer deles ali, que eles se divertiram. Realmente, o Joro ter escolhido o Sanchan como a melhor escolha, a melhor opção, que foi a pessoa que ele mais se divertiu, foi algo que nenhuma das waifus provavelmente desconfiaria, mas era algo óbvio, algo previsível. Afinal, foi a pessoa que ajudou, salvou e se divertiu com ele. Foi o laço realmente de uma amizade verdadeira. Então o Joro fala: "Eu vou obedecer qualquer coisa que ele falar. Se ele quiser me ver sem roupas, só com orelhinha de gato, é isso que ele vai ter". Então, praticamente, digamos que foi assim que o episódio acaba, com o Joro e com o Sanchan indo embora, mostrando que o poder da amizade às vezes acaba com o poder, digamos, entre protagonista e waifu. Mas, sem dúvidas, eu acho que foi a melhor parte, a parte que eu mais me diverti. Mas, então, tendo falado da cena que eu achei mais engraçada e um pouco do que eu achei, vamos falar agora, digamos que, do momento do Joro com cada waifu, porque eu acho que é algo que vale destacar. Afinal, a gente conhece elas, a gente conhece o Joro, então a gente sabe o resultado previsível que deve ter gerado em comédia. Vamos falar rapidamente do que eu achei ainda desse episódio, sobre o Joro, sobre a Pandy, sobre o Joro, sobre a Cosmos, porque eu quero falar realmente da parte mais relevante, que foi a mãe do protagonista e que foi a Sazanko e daí a Tsunaro. Então, rapidamente, a Cosmos, literalmente, ela agora virou uma rival da Pandy. Ela está realmente apaixonada pelo Joro, ela, digamos que está tentando conquistá-lo e digamos que está sendo muito engraçado isso, porque ela é aquela personagem que está apaixonada, que ela tem confiança em algum momento, só que a gente vê que ela fica muito alucinada e fica muito boba, como foi mostrado. Afinal, ela só deu um tapa, fez com que o Joro fosse sozinho no golfinho e ficou alucinando, digamos que eles se casando, se beijando, se pegando praticamente. Como ela falou, então não tem problema a gente ficar no Icha ao redor das pessoas. E foi muito engraçado isso, porque basicamente não foi muito isso que o Joro quis dar a entender. Porque ela fala daí, bom, a minha intenção sempre era namorar alguém pensando em casamento. E daí o Joro só fala Hatsumimi, que foi a primeira vez que ele ouviu isso. Ou seja, o Joro já tava começando a ficar preocupado porque ele não quer casar ainda com ela não. E ela já tá pensando no futuro deles. Então que ela já alucina, já faz planos. Ela já fala, bom, será que o Joro deve encontrar meus pais ou será que eu encontro dele antes? O que será que a gente pode fazer? Ah, eu quero ver o Joro agora. Então foi muito engraçado isso, porque praticamente foi uma cena que você vai rir
muito, porque ela esqueceu do golfinho rosa, esqueceu do protagonista e ele tava indo sozinho. Como eu disse, o San-chan foi o herói do Joro. Então, praticamente, foi muito legal essa parte focada na Cosmos, porque ela é aquela rival da personagem principal, da Punch, que é a heroína que a gente shippa com o protagonista. Porque isso é aquele básico de anime de harém, né? A gente sabe que sempre a heroína principal tem uma rival, e nesse caso é a Cosmos. Ela, de certa maneira, é muito atraente, ela ajudou o protagonista no Arco das Flores, ela mostrou, digamos que a maneira com que ela foi até, de certa maneira, uma ótima atriz, e que a gente achava que ela era uma péssima atriz, de certa maneira, e a forma como ela manipulou o Assunado foi, sem dúvida, incrível. Mas eu achava que foi muito irrelevante, digamos que a Cosmo ter beijado o protagonista e ter falado que sentiu muita falta dele no Arco das Flores, porque a gente viu que ela realmente trata a Punch agora como rival e está atrás do Joro. De certa maneira, no primeiro episódio, eu até gostava da, como eu posso dizer que eu esqueci o nome, da Cosmos. Só que acontece que conforme a história foi indo, eu vi que a Punch realmente merece. Ela é a waifu da obra central, é aquela waifu que merece ser feliz. Então, acontece que eu tenho carinho pela Cosmos, só que não é a minha waifu principal. Mas posso dizer que ela seria, se a obra pegasse um drama, aquela garota que fica de primeiro momento com o protagonista, só que depois tem seu coração partido porque o protagonista vai para o verdadeiro amor dele, ou o protagonista já recusa ela na hora porque ele não quer ir contra seus sentimentos. Isso se a light novel pegar um drama de agora em diante, sendo que está sendo publicada. Eu ainda não achei a novel, já quero deixar isso bem claro antes que vocês achem que eu estou lendo. Então, acontece que eu só digo o que eu penso, porque também, eu não sei porquê, mas Orensuki me lembra muito Saikano, porque basicamente é uma wife que realmente que presta, que merece ser feliz, e as demais a gente até gosta, mas sabe que elas não merecem o protagonista. Basicamente, me lembra muito essa temática de Saikano. Não sei se isso acontece com vocês, mas Orensuki basicamente é isso. A Cosmos é legal, a gente gosta dela, é atraente, só que acontece que eu não consigo shippar ela por conta de que tudo que aconteceu envolvendo o protagonista, também o protagonista com elas, eu prefiro ficar no chip central e real, que é Punch e Joro. Mas para todo caso, como eu disse, Cosmos é aquela rival da Punch, é aquela garota que vai ter seu coração partido pelo protagonista, mas nada impede deles passarem o tempo junto. Basicamente, como a temática da primeira temporada é mais formação de harém, a gente sabe que não vai englobar romance, quem sabe numa segunda, numa terceira temporada, e isso se a novel mostrar. Mas tendo falado sobre a Cosmos, que eu já me alonguei, vamos falar agora sobre a nossa rainha, vamos falar sobre a Sunshine Queen-san, vamos falar da Punch. Finalmente vamos falar da Punch, por conta de que não tem cena melhor do que dela com o Joro. A gente vê, digamos que sensualidade, a gente vê, digamos que comédia, e a gente se diverte vendo o clima dela com o protagonista, porque quando tá dando o ar de um romance, aquela pitada gostosa, a gente viu que de certa maneira ela provoca, digamos que a ruína do clima. Afinal, ela mostra que ela ainda é uma stalker e o Joro já pede Setsume, explicações por conta do que ela falou para ele. Gosto ainda mais por conta que o mangá aprofundou bastante a relação deles de certa maneira. Acontece que a adaptação já mudou certos acontecimentos fora de ordem, e eu gostei de como a adaptação ficou até de um jeito mais legal, só que pegou mais essa temática harém, quero deixar claro isso. E acontece que foi bom de certa maneira, só que a gente perde certas cenas legais, como o clima de romance mesmo do protagonista com a Sunshine Queen-san. Eu espero que eles tenham deixado essa parte que eles cortaram, que eles refaçam de um jeito que fique interessante para o final, dando foco novamente para a Punch, porque ficaria perfeito. Digamos que no começo ela teve maior destaque e no final ela volta a ter destaque sendo a garota principal. Eu acho que vai ficar legal se for isso, porque quem leu o mangá, quem está acompanhando, já nota, digamos que a forma como eles estão fazendo diferente. Afinal, finalmente vemos a mãe do protagonista e a Punch juntas, algo que já era para ter acontecido antes. Mas então, falando da cena um pouco, eu acho que foi legal, digamos que ter visto a Punch falando, ou melhor dizendo, mostrando que o nível de stalking dela ultrapassou os limites. Afinal, ela já virou amiga da mãe do Joro, ela também, digamos que já entrou no quarto do Joro, e sabe Deus o que ela fez no quarto do Joro, além de ter só olhado e observado e vasculhado tudo. De que uma stalker de sucesso tem que saber tudo isso, né? Então a gente viu que conforme ela ia falando, digamos, falando que você não precisa me agradecer, pelo menos você não vai precisar mais ir numa vidente, não vai ter que comprar um livro de desculpas, o Joro percebe, eu não falei isso com ninguém, como é que você descobriu isso? Quero explicações. Ou seja, o clima estava todo bonitinho, digamos que o Joro estava agradecendo pela Punch ter feito ele se reconciliar com os amigos, digamos que a Punch agradeceu, então tudo tava no clima de romance assim, perfeitinho, tava naquela, como eu posso dizer, aquele ar que a gente queria ver até um beijo. Acontece que acabou tudo isso, porque ela falou, digamos que tudo que o Joro estava pensando, e acontece que ele não gostou disso, por conta que conforme ela ia falando cada vez mais, ela já estava indo para os fatos que o Joro não queria que ninguém ouvisse, então foi muito engraçado isso. Para todo caso, sobre o parque aquático que eles foram, eu acredito que tem muita ligação daquela recompensa dos episódios passados,
obrigados pela Panty ter ajudado, digamos que, o Joro a estudar, ou melhor dizendo, os amigos dele. Como ela falou, você vai ter que me recompensar. Então provavelmente deve ter uma ligação com isso. Embora a temática tenha sido para fazer criar laços, amizades, acredito que ela ainda deve ter cobrado essa recompensa do Joro, porque ela não era obrigada a ajudá-los, não é mesmo? Então foi legal isso, a gente viu que eles conseguiram fazer uma combinação perfeita de toda a história, conseguiram manter o que tinha sido abordado antes, e a gente viu que a Pandy ultrapassou o Stalking. Se ela quiser, ela dorme até no quarto do Joro e a gente nem sabe. Mas o que eu posso dizer, acredito que agora é sobre a mãe do protagonista, porque sobre a nossa querida waifu eu já abordei o que eu achei de mais relevante. Mas agora, finalmente, vamos falar da Lauriel-san. Vamos falar da mãe de nosso querido protagonista, a mãe de Joro. Por conta do quê? É uma personagem que tem gentileza, é educada e é otimista. E isso tudo o Joro deve ter puxado dela, digamos que o lado bonzinho dele, enquanto o lado ríspido veio do Oto-san. Isso é o que eu acredito, como foi mostrado nesse episódio, porque ela não tem a cara de que tem uma versão mega negativa, embora a gente se surpreendeu também quando o Joro mostrou isso. Mas pelo jeito meio bobo, eu acho que ela é só otimista mesmo e o Joro puxou esse lado dela. O que eu posso dizer é que ela é uma personagem, digamos que tem aparência mais velha, ou dá a entender, pelo tom que deixam o cabelo dela, mas ela não é muito velha não, não quero que você ache que é, porque as aparências enganam e realmente, você vai entender isso nesse vídeo rapidamente. O que eu posso dizer é que a idade dela não foi revelado, digamos que dá a entender que ela pode realmente ser mais velha, e a Seiyu tem uma voz mais nova, mais jovem, digamos que mais positiva, que é para combinar, é para ser proposital que existem esses tipos de personagens que são otimistas, mas nunca revelam sua idade, porque podem ser mais velhos, embora a aparência às vezes se revele, como não. Então, sem dúvidas, eu acho que a mãe do Joro cabe bem nesse papel de personagem. Mas o que eu posso dizer agora vai ser spoiler, então pula cerca de 30 a 1 minuto do vídeo, começando agora. Então, acontece que você já deve estar olhando a imagem que eu estou mostrando. E sim, é a mãe do Joro essa personagem. Por conta do quê? Ela tem uma aparência totalmente oposta. Digamos que a aparência que foi mostrada, digamos que no mangá mesmo, ou no anime, parece realmente ser uma personagem mais velha. Tanto que mostra o motivo do pai do Joro ter se casado com ela. Só que isso eu vou deixar pra quando a obra mostrar, ou digamos que você vai ler o mangá, senão seria spoiler. Mas o que eu posso dizer que foi um motivo muito engraçado, por isso que eu digo que o Joro deve ter puxado o lado ríspido do pai dele. Mas basicamente, a mãe do Joro é tão, digamos que bonita, uma beldade, ela é tão nova que não aparece. Por conta de que um cabelo pode mudar muito o visual de uma pessoa, então eu achei bem surpreendente. E posso dizer que o próprio Joro não reconheceu ela com o cabelo molhado e liso e não encaracolado. Então, sem dúvidas, eu só queria dar esse spoiler para quem, digamos que gosta e queria saber realmente a identidade, o que eu estava dando a entender falando ali, porque realmente ela dá a entender, a obra coloca num tom que ela é mais velha, a voz da Seiyu é muito jovem, digamos num tom muito otimista, o que cabe para ser uma personagem às vezes madura com essa personalidade, só que ela tem o lado também novo dela, a aparência jovem, e foi mostrado isso no mangá, e espero que isso seja mostrado no anime de uma outra forma, porque eles podem cortar e colocar isso até o final da primeira temporada, embora eu ache difícil, porque é uma parte do arco das flores, mas quem sabe eles colocam, sendo que eles estão fazendo mudanças do anime pro mangá. Mas para todo caso, tendo falado da mãe do Joro, era isso que eu queria destacar da personalidade dela. Agora vamos falar sobre uma parte importante, afinal vamos falar sobre a Sazanko. Já chegando no final do episódio 7, acredito que já estou quase concluindo tudo o que eu achei desse episódio. Vamos falar rapidamente sobre a Sazanko, porque eu acho que foi surpreendente, né, o fato de terem mostrado que ela realmente, digamos que tirou a cor pintada, ela voltou à cor natural, porque ela realmente estava arrependida e queria pedir desculpas. Não importa o que o Joro vai sentir por ela depois, mas ela realmente queria mostrar que ela estava arrependida das ofensas e comentários maldosos que ela falou sobre ele. E acontece que o Joro não havia reconhecido ela, digamos que no parque aquático, então ela aproveitou essa situação para ficar perguntando como seria o pedido de desculpas ideal e como que o Joro preferiria. E acontece que depois ele reconheceu, digamos que de certa maneira, pelo menos a garota do cabelo pintado que ficava xingando ele. Mas se ele reconheceu que era a mesma do parque aquático, isso a gente não sabe, mas eu acho que deve ter reconhecido, né? Ele não é tão burro assim. Embora eu acho que ele seja também. Mas então, o que acontece é que vemos que ele falou: esse é o meu tipo ideal de garota. Como que uma pessoa pode mudar de um dia para o outro? Porque a gente viu que a Sazanko, ela vai virar a tsundere clássica. Ela é a tsundere do harém. Então, ela vai criticar, mas vai defender, vai se apaixonar, vai querer ficar ao lado do protagonista. Então, não é à toa que o pedido de desculpas já surgiu. A gente viu que todas as garotas também pediram. E acontece que foi isso. Porque daí acontece que a Yuki-san já chega e ela vai na mesa, beija a mão do protagonista
protagonista, digamos que causando várias expressões para a Tsunade e para a própria Sazanko. E o episódio se conclui de certa maneira assim. Então eu tô muito curioso porque provavelmente o foco agora, digamos, vai ser focar na Yoki-san, acredito que talvez um pouquinho na Tsunade e na Sazanko, que é a nova integrante aí do harém do Joro, é o que eu espero e acredito que vai acontecer, porque se ela pediu desculpas, ela tá realmente arrependida, provavelmente eles devem seguir a tendência que aconteceu com a Cosmos e fazer ela se apaixonar pelo Joro, embora ela sempre chame ele de nojento, mas é algo que as tsundere gostam de xingar o protagonista, não é mesmo? Mas a gente vai ter que esperar o próximo episódio pra ver se realmente vai ser isso. Mas de certa maneira, quem sabe, por mais que ela odeie no começo o protagonista, ela nutra sentimentos bonzinhos por ele, não é mesmo? Mas então, acredito que falei tudo que eu queria basicamente dessa cena. Agora vamos falar sobre o Arco das Flores, o Festival das Flores, onde foi o foco mais episódios 5 e 6, se eu não me engano, que foi o foco a nossa querida Tsunade, uma personagem que estava agindo da maneira errada, pois estava com um amor obsessivo, mas tem, digamos que, minha admiração e consideração, porque eu gostei da personagem em questão, acho ela, por exemplo, melhor que a Himawari, tipo, sem dúvidas. Mas para todo caso, o que eu posso dizer dela? Eu acho que a maneira com que ela agiu, ela fez com que a reputação do protagonista fosse, digamos, caindo aos poucos, a maneira como estava criando armações para deixar ele sozinho, para que ela fosse a única pessoa ao lado e assim ele ficasse, digamos que agarrado, preso a ela, era o que ela queria, porque ela estava apaixonada pelo Joro desde o jogo de beisebol. Sim, o famoso jogo de beisebol finalmente volta. E acontece que ele fala, me desculpe Futari Domo, não é algo que eu posso falar agora, mas vocês só falam dessa porcaria desse jogo, isso já tá ficando inexplicável. Digamos que toda garota tem uma ligação com esse jogo. E acontece que o Joro, basicamente, ele protegeu ela, só que basicamente foi uma coincidência, uma guzen, porque ele só tava querendo olhar pra Pandy e a bola foi na direção dele, só que ele protegeu a Tsunade da bola que iria na direção dela. E acontece que desde então ela se apaixonou por ele. Só que o problema é que ela teve um amor obsessivo por conta de que ela não quer ninguém ao redor dele, ela não quer ninguém ao lado dele, porque assim ela nunca consegue se aproximar. E assim, utilizando-se de vários argumentos, chantagem por ser membro do clube de jornalismo, ela consegue ficar mais perto dele com a desculpa de vigiá-lo. E assim, ela parece ser boazinha com a desculpa de treinar para a dança das flores. E assim, ela consegue conquistar, de certa maneira, a confiança do Joro, porque ela realmente mostrou que desde o começo, igual a Pandy, ela era apaixonada pelo Joro, desde a mesma época. Só que acontece que a forma como ela teve contato foi triste, afinal, ela queria acabar e deixar ele sozinho dependendo somente dela para ter, digamos, o amor dele. E isso não iria acontecer, porque o amor, como a própria Cosmos falou, não é algo que vem através do esforço, não é algo que muitas vezes você vai ser recompensado, mas quando acontece essa recompensa, é um amor imensurável e um sentimento muito bom. Só que acontece que, infelizmente, a Tsunade seguiu o caminho que provavelmente ela nunca terá o reconhecimento do Joro pelo fato do que ela fez. Só que acontece que, particularmente, eu gostei muito porque, como eu já disse, Oresuki aborda reconciliação, culpa, amizade, amor, e esses sentimentos eles colocam um tom sério, embora a obra tenha vários momentos de comédia. Então, a questão da insegurança da Tsunade de ir até o Joro, de falar com ele, de puxar um assunto, de querer criar laços, foi o maior problema, porque se ela tivesse confiança, ela conseguiria ir falar com ele, só que ela se deixou abater pela insegurança, ela criou várias desculpas de que ela nunca iria conseguir por conta de que ele sempre estava com algum amigo ao lado, então isso fez com que ela nunca conseguisse ter a confiança ao certo para ir falar com ele. Eu acho que o maior problema dela foi a questão de segurança e confiança. Mas para todo caso, ela se deixou usar, o clube de jornalismo se deixou usar por mentiras para fazer com que o Joro só olhasse para ela. E de certa maneira isso nunca iria acontecer, porque ele tem laços, ele tem amigos, ele tem, digamos que pessoas com quem ele possa se interessar. Então eu gostei bastante da forma como eles tratam um amor obsessivo que muitas vezes pode existir na realidade. Afinal, há pessoas que não admitem e não devem admitir que você tenha contatos, que você tenha amizades, que você tenha laços. E com esse tipo de pessoa, você não deve manter, digamos que um bom relacionamento. Você não deve manter um relacionamento, porque é evidente daí como o seu parceiro é, como a sua parceira é egoísta, como só pensa em si mesmo, quer ver o seu próprio bem. Então eu acredito que a forma como eles colocam de um tom leve, mas um tom que a gente pode pegar para a realidade, é algo que eu gosto dos animes e provavelmente eu iria destacar para vocês isso de Oresuki, a forma de um amor obsessivo, o quão triste e cruel, porque é um amor puro, é um sentimento bonito, é um sentimento puro, mas é um sentimento muito triste de se ver. Afinal, o seu amor pode ser a coisa mais bonita, você quer tentar se manter próximo da pessoa que você gosta, mas a maneira com que você utiliza-se disso não é a melhor maneira e nunca vai ser a melhor maneira para você se aproximar. Afinal, se você gosta realmente da pessoa, você não vai querer deixar ela na pior reputação, você não vai querer deixá-la sozinha, você não vai querer ver a pessoa que você gosta sofrendo. E acontece que o amor obsessivo é muitas vezes isso. Então eu acho que é algo triste de se ver, é algo que talvez exista
vista na realidade, eu espero que essas pessoas consigam ter, digamos que, alguém que dê suporte, mas não no sentido de amor, e sim mental, porque essa pessoa precisa às vezes de ajuda, mas isso se tratando da realidade. E na forma como foi mostrado no anime, eu acho que a Tsunade percebeu seus erros, a forma como ela estava agindo e lidando com isso, e foi muito bonito de se ver. Obviamente, eu queria destacar tanto o que a gente pode aprender com Oritsuki, como a culpa da Tsunade e o sentimento dela. Afinal, ela falou para o Joro que ela realmente ama e qual seria a resposta dele. Não foi a melhor, porque Joro teve que usar sua versão Dark pensando no bem, digamos que no caminho daqui pra frente que a Tsunade teria. Porque se ele perdoasse ela não iria aprender. Já se o Joro, digamos que tivesse uma repulsa, falar que não quer ver nunca mais ela, que a atitude que ela fez não foi a melhor, ela gastou o tempo dos seus amigos com tudo isso, assim ele consegue fazer com que ela se culpe, com que ela veja que o que ela fez foi errado, e assim ela amadureça. Como a própria Cosmos falou, você é insensível e cruel, mas é isso que você quer que eu diga. Afinal, no fim de tudo, você quis dar um empurrãozinho para ela agindo dessa maneira. Ou seja, essa fala da Cosmos foi a mesma fala da Pandy dos arcos passados. Então é incrível como eles conseguiram abordar, digamos que a Cosmos sendo uma Pandy 2 e a maneira com que ela agiu, porque ela se mostrou ser uma ótima atriz de certa maneira, porque a forma como ela foi na sala do Joro fez com que a atuação dela indo para o clube de jornalismo, tudo manipulando a Tsunade, foi notável. Então eu gostei bastante da Cosmos nesse arco. Eu acho que é um arco que meio que mostra, digamos que, o perdão dos pecados que ela cometeu, do egoísmo dela. Então, sem dúvidas, eu gostei da maneira com que ela agiu com o Joro, eu gostei de ver ela se declarando, beijando o Joro, falando que foi a que mais sentiu falta, já se tornando rival da Sancha Queen, e gostei praticamente de tudo desse arco, porque foi um arco perfeito, porque aborda o sentimento de amor, aborda uma personagem nova. O problema foi não ter tido a Pandy, porque no mangá tem, digamos que mostra o Joro ensaiando com ela, então foi o fato mais triste que não teve aí a Pandy. Eles já quiseram cortar para deixar mesmo a temática harém e não romance entre o protagonista com a Pandy, por mais que mostre que ela é a garota central, digamos que há momentos nas obras originais que mostram a mais, e isso o anime está cortando. Então foi o único problema do Oris, foi a falta da Pandy, mas tirando isso, o arco foi perfeito pela Tsunade, pela Sancha Queen e pela maneira com que o Joro finalmente agiu mais uma vez, digamos que pensando no bem deles, porque ele usou argumentos como o tempo gasto pelo Sanchan, que ele deixou o clube, falou, digamos que o tempo dos outros companheiros tentando procurar provas, como foi com a Cosmos, e ele consegue ajudar a Tsunade, que era o objetivo central. Então, praticamente, eu acho que foi talvez o possível melhor arco da obra, porque teve a reconciliação dos companheiros e ainda aborda uma forma, digamos que, de prejudicar o protagonista, só que na forma de comédia, e assim mostra a remissão dele e depois no final mostra ele com todas as waifus. Então, praticamente, talvez tenha sido o melhor, mas não posso dizer que foi o melhor, afinal, eles cortaram as melhores partes, envolvendo, por exemplo, o protagonista com a mãe dele, o protagonista com a Pandy. Então, eu acho que dava pra ter gasto mais um episódio focando nisso. Mas para todo caso, são esses meus comentários rapidinhos sobre o Arco das Flores, o arco da nossa querida Tsunade. Sem dúvidas, meu querido Kohai, minha querida senhorita, acredito que era isso que eu queria abordar sobre os episódios atuais de Oritsuki. Por conta de que foram ótimos episódios, eu praticamente gostei de todos, o Arco das Flores, o episódio de fanservice. Eu tô gostando muito da obra como tá indo, mas é aquele problema, né? Ou você vai gostar porque segue a temática harém, um gênero que eu gosto, ou você vai ficar bravo porque tirou o foco da Pandy, que era a garota principal que você queria ver romance. Embora o mangá, provavelmente light novel, digamos que seja a temática harém, eles conseguem dar, digamos que, o foco para a Pandy, que é a garota central. E isso a adaptação não está conseguindo fazer muito bem. Embora eu reconheça que o episódio final, do número 6, sendo o foco o protagonista e a Pandy, ficou muito bonito. O episódio 7, o protagonista e a Pandy nos momentos de fanservice também ficou bom. Então a obra meio que está acertando e errando ao mesmo tempo, se é que você me entende. Pra todo caso, que uma das coisas que eu mais gosto da obra, como eu já citei, é o tema da amizade, é o tema da reconciliação, é o tema da culpa. Isso foi evidente no episódio 6, foi mostrado no episódio 7, de certa maneira um pouco, mas foi mais no Arco das Flores, isso por conta de que, finalmente, a obra, digamos que abordou todos se reconciliando, mas mostra que a culpa ainda estava neles, e eles queriam recompensar o Joro e a Sancho Queen-san de alguma maneira.
Então, acontece que isso é algo evidente, é algo que provavelmente eu ainda devo abordar ao longo dos outros vídeos, você deve perceber isso, porque é algo que eu gosto. Afinal, eles não deixam só numa pegada de comédia, eles realmente abordam que eles estão tentando reconstruir a amizade deles, e de certa maneira isso já aconteceu através do episódio 7. Mas então, é evidente que laços de amizades, laços de culpa, laços de reconciliação, a formas de amor são bem tratadas nessa obra, e olha que é uma obra curta, afinal são 12 episódios, e eles conseguem fazer isso muito bem, na minha opinião. Para todo caso, mãe do protagonista perfeita, gostei muito do foco, finalmente ela apareceu. Digamos que, acredito que a questão do arco das flores, o final do Joro da Sancho Queen foi muito bonito pelo significado do que ela fala das flores, o que significa, digamos que o amor verdadeiro. A gente viu, digamos que ela agradecendo pelos laços que o Joro permitiu que ela criasse, que foi graças a ele que ela teve um contato com o Sanchan, digamos que com a Cosmos, com a Himawari. Então eu acredito que foi muito legal isso, por conta de que vemos que de certa maneira ela consegue dar o perdão, chamando o Sanchan de Sanchan, e foi legal essa parte de certa maneira, porque se a obra realmente está abordando os sentimentos reais, digamos que o Sanchan não tem mais segundas intenções, se aquela lágrima foi real, eu praticamente gostei de ver que todos estão virando amigos mesmo. Praticamente, eu acho que nessa tendência a obra tá ficando muito legal, mostra, digamos, como é importante ter amigos, companheiros, afinal foi graças a todos eles que o protagonista conseguiu, digamos que ter sua reputação limpa, digamos que eles conseguiram se ajudar em tudo que eles precisavam. Então a forma como eles abordam a amizade, digamos que é muito bonito, porque na primeira parte foi a Pandy mostrando as verdadeiras intenções para o protagonista, depois mostra ela ajudando ele na reconciliação, depois mostra o protagonista querendo ajudar ela a criar laços, depois mostra a Cosmos arrependida como os outros e querendo ajudar o protagonista, seja nas flores, no festival, como digamos na reputação, fazendo com que a imagem dele ficasse limpa novamente, e agora eles tendo um momento de lazer, digamos que no episódio de fanservice. Então eu acho que a forma como eles tratam, digamos, todos esses sentimentos, e é de uma forma muito real, que pode encontrar no dia a dia, é muito bonito isso. Então, como eu já disse, eu gosto da pegada de comédia, mas essa pegada que eles colocam em Oresuki fica muito boa. Então, para todo caso, acredito que eu gostei de tudo, a dança foi o fanservice perfeito, eu só acho que eles deixam, em certos momentos, a Pandy com Big, ou pai, se é que você me entende, até demais, mas praticamente eu gostei de tudo que envolve, digamos que ali a dança das flores, eles, seja o episódio 7 deles junto nas termas, eu acho que a conversa deles, toda a sincronia, por mais que depois tenha comédia, é muito bonito de ver todo o processo que é criado e as intenções, os sentimentos deles. Mas, tendo falado um pouco já desses episódios atuais, acredito que se sua pergunta é Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Oresuki? Para o próximo episódio de Oreosuki wa Nanowa Umaya Dake Kayo, a gente sabe o que terá, provavelmente, meus queridos Kohais. Por conta do que? Provavelmente eles vão focar na Yuki-san, que é a nova garota do harém do Joro. Provavelmente deve ser a garota final da primeira temporada pela imagem promocional, só que daí eles podem abordar personagens que já tiveram destaque, como provavelmente a Sazanko, ou finalmente nossa querida Pandy ganhará destaque. Isso é algo que eu espero para o próximo episódio. É uma dessas waifus tendo foco, mas obviamente eles devem colocar, digamos que uma história, talvez os personagens principais juntos, só que eu acho que deve ser Yuki-san, banco de praça, o nosso querido Benji, e o protagonista sempre sendo traumatizado. Afinal, a gente viu que ele comemorou por não ter visto nenhum banco de praça nesse episódio. Só que ele vai voltar provavelmente no episódio 8, então cuidado, Kyotsuke Joru-kun. Mas tem uma coisa eu tenho certeza, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Oresuki Mata Na